Quando a gente se pergunta como me expressar melhor, eu estava lembrando aqui em 3 pontos que às vezes vêm na nossa mente. Desses 3 pontos, um é, eu vou falar de todas as maneiras possíveis. O segundo ponto, eu não paro de falar, eu vou falar até a pessoa entender. Ou eu vou silenciar pelo cansaço de tanto falar. Tipo, nem vou me expressar mais. Talvez quando a gente pensa assim que o expressar melhor é talvez nem falar mais nada, né? E aí foram os 3 pontos que me veio em mente para falar com vocês, tá? E aí, ao mesmo tempo, vieram questões assim. Então vamos lá no ponto 1. Eu quero me expressar melhor e eu vou falar de todas as maneiras possíveis. Aí eu pergunto, mas para eu falar de todas as maneiras possíveis, dentro desses possíveis, usando todas as minhas referências, né? E possíveis também usando as referências do outro, então falar de todas as maneiras possíveis. Eu já gastei todo o meu latim, né? Já usei todas as minhas referências, eu vou começar a usar as referências do outro. Então, nesse falar de todas as maneiras, em algum momento eu tô parando para realmente ouvir do outro, ele falando, para eu saber quais as referências que ele tem para eu poder usar. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo desse paciente que foi muito legal ter lembrado disso. Se eu soubesse que ou o médico, no caso, que deu o diagnóstico, se o médico soubesse que se falar positivo ele ia atender aquilo, o médico não ia usar. Não é? Então, assim, tanto que na hora que eu fui explicar também, eu falei, como que eu vou dizer para ele o que é o positivo? Como que eu vou dizer o que quer dizer esse positivo? Tá? Então, assim, qual momento eu dei chance para o outro falar, para eu escutar as referências dele e aí utilizar aquelas referências ao meu favor, porque eu quero, lembra, eu quero que o outro me entenda, eu quero, então o maior interessado sou eu. Como me expressar melhor, assumindo a responsabilidade para mim. O segundo ponto, não parar de falar, quando a gente fala e não para mais. Bom, primeiro, você nem abriu espaço para o outro usar as referências. Mas vamos supor que o outro entendeu. Ou pelo menos diga que entendeu. Né? A pessoa, você falou, a pessoa fala, entendi. Você vai confiar nessa resposta? Ou será que a pessoa falou só entendi para você parar de falar? E aí você fica tranquilo, entendeu, tá tudo certo. Então, quantas vezes você para um pouco de falar para perguntar para o outro se ele está entendendo e confirmar. Então, me fala o que você entendeu só para eu confirmar. Ou você pode perguntar de outra maneira também, tá, gente? Não precisa perguntar desse jeito, né? Jogar alguma frase para perceber se o outro realmente estava te ouvindo, porque às vezes a pessoa nem tá te ouvindo. Como é que é? Eu sempre esqueço. Às vezes eu ouço, mas não escuto, né? É assim que alguns falam. Então, assim... E o terceiro, que é silenciar pelo cansaço de tanto falar. E você pode me falar assim, então eu vou silenciar. Então, se eu silenciei, o outro vai falar e eu vou escutar o outro falar, para poder depois, talvez, falar de outra maneira. Mas por que eu falei talvez? Porque quando a gente silencia, porque a gente está cansado de tanto falar, a gente está cansado. Então, se a gente está cansado, e esse cansaço é mental e emocional, muitas vezes, às vezes físico, tudo junto. Quando isso acontece, vocês acham mesmo que a gente vai prestar atenção no que o outro está falando? Será que a gente vai estar disponível para realmente prestar atenção, para ainda depois tentar falar de uma outra maneira? Então, gente, são 3 pontos que às vezes a gente acha que é dessa maneira que vai solucionar, mas não é bem assim. Não que não seja dessa maneira, mas essa maneira com algumas adaptações, com alguns olhares além. E às vezes a gente faz essas 3 maneiras e fala assim, tá tudo certo, e eu fiz a minha parte, o outro também. Vamos falar que o outro que se dane, não entendeu o problema dele. Bom, se pra você tá tudo bem ele não entender, agora, se você tá perdendo alguma coisa, se você não cumpriu com o seu objetivo, naquele contexto que o outro não te entendeu, aí é diferente, tá? Então,
gente, comunicar é uma arte mesmo. É uma arte mesmo. E expressar não é tão desafiador quanto escutar. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que encontrar saídas na expressão. Mas o que falta é escutar. O que falta é realmente escutar o outro. Já perceberam isso? O que falta às vezes realmente é só escutar o outro. Então, gente, é esse o convite hoje. O convite de hoje é que a gente mais escute.